Uma música inédita dos Beatles, Now and Then, foi lançada depois de mais de 50 anos da separação do grupo. Isso só foi possível graças às novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. A canção foi desenvolvida a partir de uma gravação de John Lennon dos anos 70. Depois da morte do músico, a viúva Yoko Ono entregou material para Paul McCartney, que tentou concluir o trabalho com os outros ex-Beatles, Ringo Starr e George Harrison. A ideia do trio era terminar a música nos anos 90, mas a tecnologia disponível até então não permitiu a extração da voz de Lennon com a qualidade boa o suficiente. Isso adiou por anos o lançamento. O cenário mudou com a inteligência artificial. O diretor de cinema Peter Jackson, que produziu a série documental The Beatles Get Back e dirigiu a trilogia do Senhor dos Anéis, conseguiu separar a voz de Lennon do piano com a tecnologia. Gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, que morreu em 2001, também foram inseridas na faixa. O crítico musical Sérgio Martins comentou o processo. Quando o Peter Jackson pegou o material grosso do que seria o disco Let It Be, das gravações do disco e do documentário Let It Be, ele desenvolveu uma nova tecnologia de recuperação de imagens e recuperação de som. Nesse ponto, o Paul McCartney achou que seria interessante pegar aquela gravação do John Lennon de 1970 e aplicar essa tecnologia. Então, Now and Then, que a gente vai escutar, é simplesmente o último registro dos Beatles. Por quê? Porque nessa gravação, que ficou esquecida, tem a presença da guitarra do George Harrison, que morreu em 2001, e a voz do John Lennon, que morreu em 1980. E a voz do John Lennon adaptada para as condições técnicas atuais. Apesar da separação dos Beatles em 1970, a Beatlemania segue viva no mundo. Com a inteligência artificial, os fãs ficam cada vez mais animados com a possibilidade de ver a banda reunida. E Now and Then também pode levar o grupo para uma nova geração. Acho que todo lançamento dos Beatles causa comoção porque é talvez a banda mais icônica de todos os tempos. Então, você hoje ter uma canção dos Beatles trabalhada com a qualidade que só um cara como o Paul McCartney, que é um cara metódico, né? Em inglês que eu chamaria ele de control freak, né? Que é um cara obcecado por controle. Você ter uma gravação retrabalhada é mais ou menos que você ser católico e achar uma relíquia dos tempos de Jesus Cristo. Existe nos fãs, todo fã obviamente é um devoto da sua banda, mas nos Beatles existe uma devoção, um amor ainda maior do que todos. Você hoje tem uma geração de 9, 10 anos de idade que nunca ouviu falar em Beatles, que nunca escutou Yesterday ou Let It Be, por exemplo. Então eu acho que o fato de você ter uma gravação como essa, e o fato de uma gravação como essa causar a comoção que está causando e quem sabe causar o interesse que pode causar, para mim já é uma das melhores notícias do ano. E as pessoas que não conhecem os Beatles não têm a mínima ideia da revolução que eles causaram na música mundial. Além de Now and Then, os Beatles também lançaram um documentário de 12 minutos explicando a história da canção, além de 2 coletâneas dos álbuns que chegam ao mercado no dia 10 de novembro.